Graças a Deus, o Senhor é Deus, é todo-poderoso, até aqui nos ajudou o Senhor. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 13. Vamos meditar juntos na palavra do Senhor, não é que possa ser uma direção de Deus para as nossas vidas e não mais apenas uma pregação, mas que seja uma direção para as nossas vidas. Você crê que Deus pode te dar respostas pela palavra dele neste tempo? Amém. Eu também creio. Então, que o Senhor possa falar conosco em nome de Jesus. 1 Samuel 16, o versículo 13. Está escrito: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Pai, esta é a tua palavra, fala conosco, Pai, nessa noite, que essa palavra venha para quebrar os sofismas, ó Deus, dentro da nossa mente, que essa palavra venha trazer direções, que essa palavra venha nos ensinar, nos exortar, que essa palavra possa vir para trazer reposicionamento na nossa vida e na nossa caminhada. Deus, que o Senhor possa, Pai, abrir os céus agora sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada coração. Meu Pai, que em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa fazer fluir, como flui do rio, aleluia, as águas que vêm direto da fonte, que é o Senhor, e que possamos assim, meu Pai, receber uma porção daquilo que é a tua vontade, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Em que está o seu coração? Em que está o nosso coração? Esta é uma pergunta, mas também o tema da mensagem para esse tempo. Nós temos vivido momentos delicados, não só no mundo inteiro, mas no Brasil aí por conta da Covid-19. E a gente acaba ouvindo algumas palavras que ficam gravadas em nossos corações e nas nossas mentes nesses dias, como por exemplo, identificação, né? Temos vivido esse tempo, a gente tem ouvido identificação, se a pessoa está ou se a pessoa não está com o Covid-19. Temos ouvido também uma outra palavra, que é a palavra teste, né? Então, a gente tem ouvido essas palavras, teste. Nós temos ouvido também, não é, ali dentro desse tempo que nós estamos vivendo, se você assiste jornal, você vai, assim, concordar comigo, né? Temos ouvidos, então, se a pessoa está contaminada ou não. Então, tem essa palavra contaminada, uma outra palavra aí desses dias. E a gente sabe que o teste ele pode diagnosticar, tá aí uma outra palavra também para esses dias. Se a pessoa está com a Covid, se ela já esteve ou se ela nunca esteve contaminada. Uma outra palavra, a palavra suspeita. Então, através dos testes, dos exames, é possível chegar em resultados. São palavras que você ouve ao assistir um jornal, ao conversar com pessoas, mas trazendo para o tema desta mensagem, é possível detectar como que está o coração de cada pessoa? É possível detectar em que nós estamos colocando o nosso coração nesse tempo da nossa vida? É possível identificar em que nós temos depositado ali força, energia, em que eu tenho colocado o meu amor? É possível detectar, diagnosticar como está o meu coração, se ele está livre de vírus ou se ele está contaminado. Nós ministramos aqui que nós já temos a vacina. Essa ministração está na nossa plataforma igrejabatistas.com. Acesse para você ouvir e entender. Mas às vezes, ao invés de nós vacinarmos, nós precisaremos tomar a vacina. Mas eu preciso entender, será que é possível? Porque eu preciso saber em que está o meu coração. Eu preciso identificar, você precisa identificar, porque o Senhor, Ele já sabe. A palavra dEle fala que Ele prova os nossos corações. Então, eu é que preciso saber. Você sabe o que aconteceu com Abraão?
ele precisava saber como estava o coração dele, e aí o nosso Deus o colocou numa prova, e ao findar daquela prova, ao ver a provisão de Deus, provendo ali a ovelha no lugar de Isaque, então ele teve esse entendimento que o coração dele estava em Deus. Então vamos juntos identificar aonde estava o coração de Davi. Vamos tentar examinar através da Escritura, à luz do Espírito Santo, para encaixar na nossa vida, para nós entendermos como Davi se portava mediante as pequenas, médias e grandes coisas, para a gente poder parar e pensar, como é que eu estou me portando nesses dias, mediante a palavra que eu tenho ouvido, as músicas que eu tenho cantado, a obra que Deus tem nos colocado. E eu convido você a permanecer com a sua Bíblia aberta aqui nessa região que lemos, porque nós vamos avançar um capítulo e ler agora 1 Samuel 17, a partir do versículo 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamava-se Eliabe, era o primogênito, o primeiro filho daquela casa. Como é que ele se chamava? Eliabe. O segundo filho daquela casa, como é que se chamava? Abinadab. E o terceiro, completando esse ciclo dos 3 mais velhos, se chamava Samá. Davi era o mais moço. Então agora vamos lá para outra ponta. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos, aqueles que deveriam seguir a direção de Deus e dar o exemplo certo, só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Glória a Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? O primeiro ponto, que enquanto os irmãos de Davi serviam e seguiam Saul, Davi escolheu apenas servi-lo, cumprir ali um tempo, igual vamos ver para frente o que ele fazia, que era tocar a harpa, mas sem deixar de cuidar do que o pai de Davi tinha designado, porque a palavra diz que Davi, ele ia a Saul, fazia o trabalho, mas ele voltava, ele fazia questão de voltar para apacentar as ovelhas de seu pai, porque o coração de Davi não estava junto ao rei Saul, não estava em fazer uma atividade que o daria prestígio, visibilidade e destaque, mas o coração de Davi estava em fazer a vontade do seu pai, representado ali por Jessé. Mas o pai, o nosso pai, o Todo-Poderoso, ele usa pessoas aqui na terra, pais aqui na terra, para, ao provar o nosso coração, ele sabe o que nós estamos pensando e pretendendo dentro daquilo que ele nos chamou para fazer nesse tempo. Mas às vezes a gente para e pensa, mas não tem nada a ver os irmãos terem seguido Saul. Tem tudo a ver, por quê? Porque Saul já representava um rei que não era segundo o coração de Deus, um rei deposto, um rei que seria substituído, um rei que já não tinha mais ali legalidade naquilo que ele fazia por parte de Deus, porque Deus já o havia desabilitado, ele só estava na função. Nós temos que ter cuidado para Deus não nos desabilitar daquilo que nós estamos fazendo e nos deixar apenas na função, cumprindo um protocolo, até vir alguém e substituir-nos, porque era isso que aconteceu com Saul. Você conhece muito bem a história, acredito eu. Mas aqui nós estamos analisando o coração de Davi. Davi ali venceu a partida por 3-1, porque foram 3 irmãos que seguiram aquele que era o rei naquele momento, mesmo que Deus já
ali já tinha preparado, ou estava preparando um substituto. Saul, ele ainda era o dono da caneta, então aqueles 3 seguiram. Com certeza rolou uma pressão dentro daquela casa, mas Davi, ele estava firme, ele estava convicto, e é por isso que ele não seguiu Saul, porque quem segue, segue também os exemplos, quem segue faz parecido ou até as mesmas coisas. Até Hitler, com certeza, tem seus seguidores até hoje, é claro, é lógico. Então Davi, ele deixa o coração dele ser provado pelas coisas simples, e enquanto os irmãos serviam e seguiam Saul, Davi então escolheu apenas cumprir a sua tarefa naquele tempo, mas sem deixar de cuidar do que o pai havia designado, sem deixar o coração dele ser comprado por aquilo que seria ali o de visibilidade para aquele momento. Mas como que Davi conseguiu isso? Ver pessoas que certamente ele amava tomando uma direção, e ele, na mesma lugar, na mesma casa, na mesma família, tomar uma outra direção, por causa da convicção da fé dele, por causa da convicção que Deus o tinha dado. Então, o que me salva é Jesus que me salva, mas a convicção em Jesus, a convicção na palavra, a direção no Espírito Santo é que não me faz desistir, que não me faz parar, é que me faz perseverar, é que me faz vir para aqui, para poder trazer uma palavra, que me faz estudar, que me faz empregar com as cadeiras vazias. O que me faz? É a convicção. Você precisa ter convicção da sua fé, do seu chamado. Olha, a Bíblia está cansada de falar sobre os ventos de doutrina que passa, sobre os ensinamentos falsos, sobre vontades da carne, do corpo, da alma. Mas se eu não tiver enraizado, se eu não tiver convicção, eu não vou suportar os ventos, e não adianta brigar com as ondas. Nós já aprendemos aqui que nós temos que repreender todo vento contrário que traz onda para dentro do nosso barco, e essa onda, ela vai trazer uma outra coisa, que é a água do mar. A água do mar representa o mundo entrando dentro da igreja, porque se entrar dentro da minha casa, da sua casa, nós somos a igreja, o mundo invadindo a igreja, o estilo do mundo invadindo a igreja, o culto egocêntrico, um culto que nos coloca para cima, ao invés de exaltar o nosso Deus Todo-Poderoso. É isso que o mundo vai fazendo, ele vai entrando, ele vai nos corrompendo, ele vai trazendo aquilo que o paganismo já realizava, já fazia em tempos, na Bíblia vai trazendo. Mas são coisas aparentes, não são coisas permanentes. Davi conseguiu ter esse coração por causa da convicção. Ele não debateu com seus irmãos, ele apenas fez o que era correto fazer. Ele foi lá e foi cuidar daquilo que o pai o havia designado. Isso é obediência. Agora, se a gente pudesse nos colocar no lugar de Deus, que iria agora tirar um rei por desobediência, iria levantar um outro Davi, e nessa ocasião Davi já tinha sido ungido, porém não estava na função, mas ungido ele tinha sido. E você vê o seu candidato, o seu ungido, obedecendo em coisas primordiais. Meu Deus, então Deus deve ter se empolgado com Davi ali. É ele, eu acertei na escolha, ele está obedecendo o seu pai, então vai me obedecer também. Ele está fazendo aquilo que é simples. Poderia ter escolhido Saul como seus irmãos, mas escolheu a boa parte, que é cuidar das ovelhas, que é obedecer ao pai, num lugar que não trazia visibilidade, num lugar que não colocava ele numa posição de exaltação, num lugar que não tinha ninguém o vendo, o enxergando, no secreto, no lugar mais longínquo. É esse que Deus está querendo, é esse coração que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele quer e requer de nós. Nesse vídeo do caso da menina Lara, que tomou proporções nacionais, saiu a matéria em jornal a nível nacional, uma das coisas que me deixou muito feliz foi aquele policial militar
ele afirmar para aquela mãe que disse, que pensou, chegou a pensar que jamais iria ver a menina dela de volta, mas que Deus a traria, e ele disse: Jesus a trouxe. É essa pessoa que Deus está querendo, que está exercendo a sua profissão, mas não esquece das suas raízes, que está firme naquele que o chamou, que o convocou, que trouxe para a grande comissão, que é servir a Deus. É essa convicção. Eu não preciso pensar, eu não preciso planejar para falar o nome de Jesus, não! Porque ele já está impregnado na minha vida, e ele simplesmente sai, é isso que Deus quer, é esse coração que ele quer. Davi não planejou, ele não falou: olha, eu vou lá cuidar das ovelhas, Deus vai ver eu fazendo isso, e ele vai se agradar. Não foi um ato do planejamento, mas foi algo do coração, você já sabe que Davi ganharia esse título dado por Deus, o homem segundo o coração de Deus. É esse coração, sabe, eu não posso seguir a maioria, eu não posso fazer o que a maioria faz. Já diz um ditado que parece que é assim, que galinha que acompanha pato morre afogado. Que eu preciso dar exemplo sobre a minha pessoa. Eu, pastor Rodrigo, eu não faço tudo que outros pastores fazem. Eu não uso tudo que outros pastores usam. Eu não prego igual a outros pastores. Não, porque Deus plantou uma identidade dentro da minha pessoa, colocou lá dentro de mim algo, e eu só posso fazer de acordo com aquilo que Ele me permite e me aprova fazer. Eu simplesmente pastoreio segundo o que Deus colocou no meu coração. E se eu sair disso, eu vou errar. E não quer dizer que outros ministérios, outros pastores pensam diferente, fazem diferente, é que eu preciso fazer. Não, eu preciso fazer de acordo com a vontade de Deus para esse tempo da minha vida, do ministério que Deus me plantou, segundo a direção que Deus colocou. Eu preciso entender isso. Essa chave, ela precisa virar em nossos corações. Eu não posso seguir a maioria. Davi, ele não seguiu a maioria. 3 seguiram. Saul definiu qual era o partido deles. Então era 8 time. 8 menos 3, 5, menos 1 Davi, 4. 4 então estavam indecisos. Não ficou cuidando daquilo que o pai estava fazendo, talvez, e nem seguiu Saul, pois Davi sabia muito bem o que ele queria. Davi era o improvável. Davi era aquele que, se fossem apostar quem é que iria dar certo no ministério, no chamado, no cargo lá de rei, não, ele seria aquele que não daria certo, ninguém apostaria nele, mas o coração dele fez com que Deus apostasse nele, com que Deus investisse nele, com que Deus chamasse por ele, com que Deus o colocasse como o rei naquele tempo de Israel. Eu preciso ter cuidado quando se trata de coração. O profeta Jeremias, vamos lá, deixou um recado aqui, Deus usando Jeremias para nos orientar nos dias de hoje. Olha o que está escrito em Jeremias 17, o versículo 9. Glória a Deus. Jeremias 17, no versículo de número 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A própria Bíblia, a própria palavra de Deus, aonde sabemos que a palavra ela é absoluta, ela é inerrante, ela é infalível, pelo contrário, ela é eficaz, ela funciona. Diz que o coração, mais do que todas as coisas, irmãos, quando a Bíblia fala todas as coisas, na minha cabeça, todas as coisas,
e desesperadamente ele corre para fazer o mal, ele corre para se corromper. Por quê? Por causa do pecado de Adão e Eva, no qual Jesus veio aqui para remir você e eu, para nos libertar disso, para a gente conseguir ter um outro coração, um coração segundo o Pai. Mas a Bíblia diz, o nosso coração, ele é enganoso, nós não podemos deixar nos guiar pelo coração, o nosso guia é o Espírito Santo, e não tem como, quem tem o Espírito Santo quando erra, erra sabendo que está errando, e quando acerta, sabe que está no caminho certo, porque o Espírito Santo é esse que quando nos vê indo para um lugar X ou para um lugar Y, ele aparece para nos dizer, ande pelo caminho que eu criei, eu te mostrarei, eu fiz. E Jesus, ele é o caminho. No versículo 10, eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração. Olha, o teste do coronavírus não vai fazer. Os exames que os melhores cardiologistas ou os melhores hospitais especializados na ciência do músculo chamado coração não pôde desenvolver um método que pudesse diagnosticar o coração de uma pessoa. Mas a palavra diz que o Senhor, nosso Deus, Ele conhece corações, Ele esquadrinha corações. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Deus, ele analisa o coração e nos presenteia de acordo com o nosso proceder, ou nos deixa de dar os presentes que ele já separou. É muito simples, é só a gente parar e pensar nos últimos dias, pensar nos últimos meses, quando tudo bloqueou, tudo parou, aonde é que estava o nosso coração? Quando tudo volta a funcionar, o que aconteceu com o nosso coração naqueles dias? É isso que Deus está falando, segundo o fruto das suas atitudes, das suas ações. Sabe, ali no Antigo Testamento foi necessário criar a lei. A lei falava assim, olha, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. E o povo fazia, e era pecado, e ficava de fora do arraial. Mas a lei não funcionou, porque o plano A de Deus sempre foi o relacionamento. Deus virava para Abraão e falava com ele. Abraão não precisava ler para entregar, por exemplo, o dízimo. Ele não precisava. E está escrito que ele tinha que orar, ele orava sem estar escrito, vocês estão entendendo? Mas daqui a pouco, lá no tempo de Moisés, o povo começou a dar seus jeitinhos, e ali então Deus falou com Moisés, olha, sobe ao monte, eu vou escrever, eu vou ditar e você vai escrever a lei, para que o povo ande pelo menos pelo que está escrito, mas sabemos, não funcionou. Veio Jesus, explicou a lei, cumpriu a lei e falou, chame Deus de Pai, chame Deus de Pai, faça por um relacionamento, faça por amor, renuncia por amor, vive por amor. É tão bom a gente fazer por amor. Se você faz algo, independente se traz visibilidade ou não, é por amor que está fazendo, então é muito bom, é maravilhoso, porque o Pai, ele recebe como adoração a nossa atitude. São escolhas. Quantos testes Deus já fez para provar o nosso coração? Quantos testes? Eu estou aqui pregando, graças a Deus, ninguém me obrigou a estar aqui. Ninguém me obrigou, ninguém mandou, não, eu estou aqui porque eu fui chamado para estar neste lugar, e eu não abro mão do lugar que Deus me chamou. Agora, se eu não fizer de acordo com a vontade de Deus, já significa que eu estou abrindo mão daquilo que Deus colocou na minha mão, e eu não posso fazer isso. Então Davi, ele tinha esse coração, e para não cair nas ciladas do coração nosso de cada dia,
devemos consultar a Deus e comparar o que estamos fazendo, comparar as nossas atitudes com aquilo que Ele pediu para fazer. Eu estou fazendo o que Deus pediu para fazer nessa hora? Glória a Deus. Eu estou fazendo do jeito que Deus pediu para fazer? Aleluia. Eu não estou fazendo, está claro na palavra. Quando eu não estou fazendo, está claro na palavra. Mas a gente às vezes não para, e pelo contrário, encontramos pessoas que põem pilha, pessoas que estão pilhadas e nos motivam a andar ao contrário da rota que Deus traçou. Essas pessoas que hoje te aplaudem, são aquelas que lá na frente, ao invés de te abraçar para te socorrer no momento do desastre, são essas que dão as costas, porque aplaude, porque sabe que está tirando você de onde Deus plantou. E é claro que isso tem a ver com as motivações do nosso coração. Davi, ele não deixou isso acontecer com ele partiu, foi fazer a vontade do Pai, isso é claro, não teve dúvida. Por quê? Porque ele já estava fazendo, então ele apenas continuou a fazer. Então eu preciso entender, porque quando Deus nos pede algo, nosso coração não pode estar naquilo que a gente está fazendo, e sim no próprio Deus que nos pediu para fazer. Davi viveu muitas situações na sua jornada toda, não ficou apenas com aquelas ovelhas ali por aquele tempo, mas o Senhor trabalhou no coração dele, e ele não se desviou dos planos de Deus. Eu preciso analisar como está a minha caminhada, porque nesse tempo de pandemia, de cuidados, de suspensão de cultos, é um tempo em que o sumo pastor Jesus, ele está pronto para nos pastorear, ele está pronto para provar os nossos corações, porque o que importa é um coração convertido à vontade de Deus, e não um coração gospel, como nós temos hoje. É só ligar no YouTube e nós vamos ver como que estão as coisas. Mas eu preciso voltar para a palavra, para a essência, para aquilo que Deus me chamou para fazer, por aquilo que Ele usou Jesus, o Filho, o nosso amado, aquele que nós tanto cantamos aqui, que é o nosso amado, que está conosco, que nós o amamos, que Ele é o nosso dono. Sabe, as canções que nós cantamos, tem um perigo com essas canções, porque essas canções são de pessoas apaixonadas. Sabe qual é o problema? Paixão passa. A paixão, ela passa, ela é passageira. A paixão, às vezes, traz uma intensidade num tempo e um esfriamento no outro. É só você pegar como exemplo um namoro, um relacionamento. Quando tem paixão, tem energia, tem vontade, tem dedicação, tem carinho, tem afeto, tem presente, tem tantas coisas. Depois o vamos ver do dia a dia, as renúncias, aí apaga-se a paixão, mas aí se tem o amor é o que tudo suporta, não é a paixão. Então às vezes nós devemos ser menos apaixonados, mais amorosos, porque o amor ele tudo suporta. O amor é que é a base, é por amor que a gente avança, é por amor que a gente renuncia, é por amor que a gente entrega, é por amor que a gente diz sim e que diz não. Mas amor não é o mesmo que paixão. Amor não é o mesmo que paixão. E as canções que nós cantamos, porque também eu canto, as canções que nós cantamos são de pessoas muito mais apaixonadas, que nem todas estão mais na fé, mas as músicas delas continuam, mas elas já não estão mais na fé, porque foi um tempo de paixão, passou. É complicado, porque precisamos entender que é o nosso coração que precisa estar em Deus, e nós estamos sendo provados nesses dias. O Pai, Ele vira para a gente e fala: você está livre, mas você pode devolver essa liberdade para mim por amor, e deixar eu ser o seu Senhor, o seu Salvador de verdade, e ser o seu Pai.
Muitas pessoas querem um Deus que abençoa, um Deus que abre portas, um Deus que guarda do vírus, guarda de tudo, mas não quer um pai. Deus, ele pode ser pai somente daquela pessoa que deixá-lo adotar. Ele não vai ser pai de quem não pedir a Deus, me adote. E como que a pessoa faz isso? Quando ela fala, Jesus, seja o Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida, entregar a vida, entregar as pequenas atitudes, as médias e as grandes atitudes nas mãos dele e deixá-lo responder. Quando nós agimos sem a direção de Deus é pecado, vai dar errado, vai dar em pecado. É isso, eu preciso buscar em Deus e entender como está o meu coração, em que está o meu coração. Davi, ele não foi uma pessoa perfeita, não cabe aqui no nosso tempo ministrar sobre a sua vida inteira, mas você pode, claro, voltar ali, ler 1 Samuel e 2 todinho, você vai entender. Davi pecou, Davi não era uma pessoa perfeita, viveu muitas situações, mas quando ele errava, ele se arrependia, às vezes até já no meio das consequências, mas havia o quê? Um arrependimento, ele pedia perdão, ele se reposicionava, e ele aceitava a direção de Deus no recomeço, na retomada. Aonde está escrito isso? Pelo menos aqui em 2 Samuel, no capítulo 12, e é claro, você que conhece a palavra, o Salmo 51 foi uma carta, foi uma canção de arrependimento. 2 Samuel 12, o versículo 13. 2 Samuel 12, 13. Abra sua Bíblia. Ao invés de ficar com a minha palavra, fique com a palavra de Deus. 2 Samuel 12, o versículo de número 13. Olha o que está escrito, fala assim, olha. Então disse Davi a Natã. Quem era Natã? Natã era um profeta de Deus, Natã era um amigo de Davi, e agora esse amigo de Davi, correndo o risco de perder a sua amizade, mas fazendo a vontade de Deus, alerta Davi, conta uma história para Davi, fala com Davi, coloca Davi em seu lugar, após Davi ter cometido pecado contra aquela mulher de Urias, a Betseba, e aí Natã o procura. É só você ler do versículo 1 ao versículo 11, e aqui no versículo 13, você então encontra Davi virando para Natã e reconhecendo: eu pequei contra o Senhor, Natã, eu errei. Eu não pequei só contra Urias e ele morreu, eu não pequei só contra Betseba, eu não pequei só contra a nação, eu pequei, foi também contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor. Nós precisamos reconhecer os nossos erros quando erramos. Depois nós precisamos pedir perdão, quem? Ao Senhor em primeiro lugar, e às pessoas nas quais nós temos ofendidos. Isso é Bíblia. A Bíblia é para ser vivida, a Bíblia não é apenas para ser pregada, não é apenas para enfeitar, não é apenas para ter um lugar na nossa mão ao andar pela rua, ou ocupar um espaço em nosso smartphone, é de verdade, é para valer. Não, nós não estamos brincando aqui não, a Bíblia funciona, é sim para ser executada nas mínimas coisas, senão nós podemos descartá-la, mas ela é a palavra. Davi então, ele vira para Natã e fala com Natã: eu pequei contra o Senhor. E quando ele confessa com arrependimento. E aí Natã diz a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Ah, meu Deus, que notícia boa! Que vacina boa que Davi tomou ali agora. Natã vira para ele e fala: você não vai morrer, porque você se arrependeu, você reconheceu o seu erro. Embora nós sabemos que ele viveu a consequência por ter errado. Sim, pessoas morreram. O menino que a Betseba se engravidou dele, morreu, nasceu morto.
o marido dela morreu, vieram as consequências para Davi, tanto mais aconteceu, mas ele recebeu o perdão de Deus. Quando Davi errava, Davi se arrependia, ele pedia perdão, ele reposicionava. Reposicionar é desfazer o que eu fiz de errado. Se eu não posso desfazer em atitudes, eu preciso desfazer em falas. Eu preciso me posicionar e aceitar a nova direção de Deus para a minha vida. Eu preciso entender, pecado é quando nós erramos o alvo. Não é quando vai para o motel apenas, não. Não é quando ali corrompe 800 milhões de reais, que é aí o escândalo do estado do Rio de Janeiro nesses dias. Não, não é só isso não, é isso também. Mas quando nós erramos o alvo, nós somos infectados por este vírus chamado pecado. Nós somos infectados por este vírus chamado pecado. E o que este vírus causa? Aí eu preciso ir lá em Isaías 59, no versículo 2. Isaías 59, no versículo 2. Olha, vamos achar juntos. Vou folhear aqui também. Aí vai dar tempo para você encontrar aí a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Isaías 59, o versículo 2. Mas as vossas iniquidades, pecado repetitivo, consciente, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado, ele traz esse vírus, e o vírus, ele traz essa consequência, que é a separação, é a falta de comunhão, é a cegueira. Sabe algo que está na sua frente, é um grande buraco, mas você não vê. Por quê? Porque você já está cego, porque você já está contaminado, porque os seus olhos já estão contaminados, seu coração já está no erro. Então é isso que o vírus traz, é sinal de contaminação. Aí eu preciso de ser vacinado, mas a igreja precisa vacinar. Eu preciso me descontaminar, me tornar imune. E tem como tornar imune? Na palavra, na oração, no Espírito Santo, na busca, para vacinar outros. Mas às vezes eu estou contaminado, então eu vou precisar ser vacinado primeiro. Eu vou precisar tomar a vacina. E como se dá essa contaminação? Boa pergunta. Como se dá a contaminação do coronavírus? Você já sabe. Então, por favor, tome os cuidados necessários. Nós tivemos no nosso bairro uma suspeita de corona essa semana. Graças a Deus já foi confirmado que não está, é pneumonia. Mas enquanto a pessoa estava na suspeita, ela também não ficou 100% isolada. Foi na padaria, é complicado, sabe? Mas vamos entender que nós sabemos a receita para o coronavírus. Agora, como se dá essa contaminação do vírus pecado? Olha, Tiago explica bem. Tiago, o irmão de Jesus, está escrito aqui em Tiago 1, o versículo 13. Tiago 1, 13. Vamos ler juntos? Como se dá essa contaminação? Tiago 1, 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Olha, Tiago trouxe para a gente essa direção e essa certeza. Não é Deus que nos tenta, Deus não vai nos levar a pecar, não é. Agora no 14 ele fala, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo. A tentação vem numa área que nós já estamos desejando fazer, há uma vontade de fazer, mas essa vontade, esse desejo não vem do Espírito, do nosso Espírito, porque o nosso Espírito quer Deus, quer Bíblia, quer oração, quer santidade. O nosso Espírito não, mas vem da nossa carne, da nossa alma. Esse desejo é nisso, aí vai lá o vírus e ele vai atacar justamente essa área que eu já estou desejando, e o diabo envia pessoas para trazer notícias que a nossa carne, a nossa vontade, ela vai ali gostar. Eu lembro de Jonas tinha uma direção clara de Deus, de ir para Nínive, e não é que ele pegou o navio para Tarsis. Gente, isso acontece todos os dias. Nós precisamos
vigiar, ter mais sensibilidade, e não tem idade. A idade, então, é essa, a de hoje, a da busca pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador, pela palavra clara, genuína, que não nos deixa dúvida. Então, olha o que acontece aqui. Ninguém ao ser tentado, diga, eu já li o 13, vamos para o 14, né? Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, pelo próprio desejo. Quando esta o atrai, quando esse desejo o atrai e o seduz. Gente, isso aqui é tão novo como falar de Adão e Eva é novo, porque com a Eva foi do mesmo jeito, foi agradável aos olhos, não tem nada a ver eu pegar esse fruto, mas pensa bem, antes dela pegar, se fosse hoje, falaríamos, não tem nada a ver, é apenas um fruto, mas lembra que bateu nos olhos, entrou por essa janela, e ela então começou a desejar, e o diabo foi pregando ali, foi distorcendo a palavra de Deus. Tem muita gente pregando no YouTube, certo, correto, porque eu também ouço, mas tem muita gente pregando coisas completamente equivocadas, mas parece que é a verdade, causando desejos nos olhos, e aí daqui a pouco a Eva pega, porque ela foi seduzida pelo astuto, por Satanás, é por isso que ela foi seduzida por ele, e Tiago fala, olha, esse desejo te seduz, cuidado com isso, Deus sabe aonde isso vai parar, e o diabo também, é por isso que o diabo investe de um lado para te levar, e Deus peleja do outro, para fazer com que você fique. Então, versículo 15, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. A cobiça, o desejo, depois que ele se concretiza, o que acontece? Acontece o pecado, acontece o quê? A contaminação, a pessoa fica ali contaminada, e no período em que ela não se arrepende, em que ela não confessa para Deus, que ela alinha com as pessoas que ela ofendeu, ela está contaminada, ela contamina outros. Você se lembra que no Antigo Testamento, eles tinham que ficar do lado de fora do arraial, alguns eram até apredejados, nós não estamos lá, hoje é abraçar, cuidar, direcionar, conversar, orar, mas a pessoa precisa, nós precisamos, se contaminados, nos arrepender. O arrependimento vai trazer, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então a cobiça, depois de haver concebido, deu à luz o quê? O pecado. O pecado faz com que a pessoa fica cega, separada, coisas claras, coisas simples, mas não consegue enxergar. Por quê? Porque está contaminada com o vírus, e ele vai logo no coração, ele vai contagiando outros membros. Daqui a pouco é uma loucura. Aí diz que se ele permanece, a pessoa vai para a UTI, está escrito isso aqui, não está? Vai para a UTI, e na UTI, sem respirador direito, sabe o que acontece? A pessoa, ela morre, a pessoa morre, a morte espiritual chega se não houver vacina, se não houver remédio, porque a vacina, ela vem para aquele que ainda não se contaminou. Qual que é a vacina? É a palavra de Deus. Nós pregamos aqui no domingo pela manhã, nós já temos a vacina. Vem para que eu e você não nos contamine. Nós vamos vacinar outras pessoas. Mas o remédio é necessário para aquele que já está contaminado. O remédio é necessário para aquele que está doente. Qual é o remédio para os contaminados? Então, olha, vamos lá em Mateus 3:2. O bacana é que a palavra de Deus, ela tem as respostas. Não estamos sem respostas. O que nós temos mais aqui é palavra, é Bíblia. A resposta está aí. E que em nome de Jesus, o Espírito Santo nos convença, para a glória de Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Qual é o nome do remédio para os contaminados? Está aqui, olha. Não é cloroquina. Cloroquina pode funcionar para coronavírus, mas está aqui, Mateus 3:2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista, ele saiu lá do deserto da Judeia, para trazer o remédio, ele trouxe o remédio para os contaminados, e ele falava, o remédio está aqui comigo, arrependei-vos, 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 tome o remédio contra o vírus do pecado. E quando a pessoa tomava esse vírus chamado
tomava esse remédio, chamado arrependimento, ele batizava, ele ia para as águas, ele fazia uma aliança com o Senhor, ele permanecia na aliança. Por quê? Porque a contaminação saiu, ele ficou o quê? Curado desse vírus, e o vírus traz o quê? Separação. Mas Deus chamou Jesus Cristo para que nós obtivéssemos a comunhão com Ele, Deus, o nosso Pai. Os símbolos do arrependimento é a mudança de hábito, é a mudança de vida. Por que a pessoa batiza? Tem 30 anos, tem 12, 40, 80, a idade que tiver e puder entrar ali no batistério. Por que a pessoa? Para simbolizar, mudei a minha forma de pensar. Então, o arrependimento, ele traz o quê? Mudança. Se eu me arrependi agora, eu vou mudar, porque se eu não mudar, quer dizer que eu não me arrependi. Mas pastor, eu quero mudar, eu não estou conseguindo mudar. É algo tão profundo, eu preciso de ajuda. A igreja está aí para isso, o pastoreio está aí para isso, para acompanhar. É ali através de um discipulado, não é só para tornar a pessoa crente, embora nem tem como, é o Espírito Santo que faz. O discipulado, o dia a dia, a caminhada, o bate-papo, para na palavra ajudar a pessoa a mudar. Quando fazemos algo errado, nós precisamos corrigir a rota. Não podemos simplesmente deixar passar. Não, todo mundo vai passar. Não, ficou uma brecha espiritual aberta. É preciso demonstrar a mudança. Tudo bem que quando a gente erra em atitudes privadas, só a gente, sabe ali, no pensamento, é possível pecar em pensamento. Aí você corrige em pensamento, você pede perdão só para o seu Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas quando é público, quando ofendeu outras pessoas, eu preciso pedir perdão para aquelas pessoas que eu ofendi. Eu preciso consertar, eu preciso ir lá e desfazer o mal feito como sinal de mudança, porque aí está o nosso testemunho, aí está o que nós entendemos, e João falou, os frutos de arrependimento. Arrependimento, se eu tomo a vacina ou o remédio, é claro que vai produzir frutos por ter tomado o remédio. Se eu continuar caminhando do mesmo jeito, se eu acordo do mesmo jeito, se eu avanço do mesmo jeito, não, eu não me arrependi. O não arrependimento não vai fazer chegar lá no centro da vontade de Deus, o nosso Pai. É uma questão de pensar, é uma questão de depender de Deus. Nós precisamos ter o coração de Davi, precisamos ter esse coração de quando a gente erra, arrepender e reposicionar, mas ao mesmo tempo eu entender que o melhor é escolher aquilo que o Pai me ordenou fazer. E eu quero orar, porque talvez você vira para mim e fala, olha, eu não tenho esse coração, eu gostaria de ter, eu estou contaminado, eu preciso do remédio, eu preciso me arrepender, eu graças a Deus, eu não me contaminei, então eu quero essa vacina para mim, para me tornar imune. Eu não sei qual é, talvez você é apaixonado por Jesus, mas precisa amadurecer esse relacionamento, e ele se tornar um amor, porque no amor nós vamos prosseguir em conhecê-lo, em buscá-lo e em servi-lo, não do nosso jeito, mas do jeito de Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Cultos online, quartas, às 19h30 e aos domingos, às 10 e às 19 horas. Fé em Cristo. Fé em Cristo.